Bem-vindos a mais um episódio aqui do meu podcast, galera. É uma alegria poder estar com você em mais um episódio. Você que está acessando esse conteúdo, eu vou te pedir já, desde já, se inscreva no canal, deixa o seu joinha, porque é de graça, ajuda eu aí. Se você está assistindo pelo Instagram, siga os arrobas que eu vou falar logo na sequência. Eu quero começar falando que todo sábado tem o quê? Aquela belíssima feijoada, que vocês ficam mandando direct pra mim perguntando onde que é. Gente, no Hotel Nacional. Não tem melhor feijoada do que a do Hotel Nacional, todos os sábados. Sábado eu vou estar lá, tá bom? Você compra o seu voucher e come à vontade. Por que a feijoada deles é tão especial assim? Porque os ingredientes são separados. Não é tudo junto, nada contra. Se você faz feijoada tudo junto na sua casa, tá tudo certo. Mas às vezes, igual esse, é um pouco enjoado para comer. Então você pega só o que você gosta, coloca no prato e você é muito feliz. Sem contar que o atendimento deles são de altíssimo padrão, uma qualidade excelente. Os meninos lá são incríveis, treinados pela nossa convidada que está aqui hoje, mas vou falar só no final, tá bom? Então, todo sábado tem a feijoada do Hotel Nacional. Você que está em Rio Preto, você que é morador de Rio Preto, tem que ir lá experimentar essa maravilha que com certeza você vai ficar querendo voltar todos os sábados, tá bom? Quero falar também que tá rolando um sorteio super especial na Smart Leme. Pois é, um super fone de ouvido Bluetooth que você vai conseguir usar ele em iPhone, em Android, qualquer tipo de outro aparelho que conecte o fone de ouvido. É muito simples, você vai entrar na Smart Leme, se você tá pelo Instagram vai estar aparecendo um arroba na tela. Você vai curtir a publicação, você vai marcar 3 amigos seus e você já vai estar concorrendo a esse super fone de ouvido Bluetooth, tá bom? Eu vou querer também falar aqui da Aviação Mota. Chegamos em dezembro, né? Tá chegando aí, já é dia 1º de dezembro já. Você vai fazer o quê? Viajar? Se você for viajar, eu sugiro que você vá com a Aviação Mota. Dia 9 tem uma super novidade aqui pra galera de Rio Preto. Você vai conferir lá no meu Instagram, tá bom? Quero mandar um abração aqui pro Bruno, pra toda a equipe da Aviação Mota. Muito obrigado pela parceria e pela confiança. No dia 9, então, eu vou pra um destino. Aí vocês vão ter que acompanhar pra saber, né, galera? Dia 9 de dezembro, tá bom? Marca essa data aí. Entra lá no meu Instagram, junto com a Aviação Mota, em uma super novidade aqui pra Rio Preto. Só posso falar para vocês que é uma linha, né, que vai, uma linha entre cidades, né, que vai vir com um serviço aí muito legal, muito especial, e eu vou experimentar esse serviço e falar para vocês. Mas com certeza já posso garantir que é bom, porque eu já dei uma conferida, beleza? Aviação Mota, então, viaje com eles estão há anos aí no mercado, eles são pessoas de confiança, de credibilidade. Tem a sala VIP de espera para vocês esperar o seu ônibus lá, climatizado, com poltronas almofadadas, com segurança, tá bom? Então você com a Aviação Mota consegue chegar no seu destino com muita segurança, conforto e qualidade. Recadinhos dados, vou ter um bom papo agora com ela. Que quando a primeira vez que eu vi ela, gente, eu vou testemunhar isso aqui. Primeira vez que eu vi ela, eu entrei na sala e ela me disse uma frase: a sua vinda para Rio Preto é inevitável. E eu não tinha conhecido, a gente não era amigo, a gente não era nada. Eu entrei na sala e ela falou isso. Ela é uma pastora, ela tem uma posição empresarial no cidade de destaque, inclusive foi homenageada aí recentemente. E desde aquele dia Deus mesmo foi começando a construir essa amizade tão bonita e que hoje eu tenho a honra de receber aqui a pastora Ana. Bem-vinda, pastora! Tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo Como bem, vai? é uma honra você estar aqui, né? Eu que agradeço pelo Sua agenda convite. é mais disputada que a minha, porque você conseguir estar A aqui, gente né? vai fazendo os ajustezinhos, É. né? Quando o convite é bom, a gente procura privilegiar, estar Obrigado. presente e com Amém. certeza eu não poderia deixar de vir. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Agradecer também ao Marquinhos que está aí, da NT Studios. Sim, sempre nos recebendo muito Muitíssimo bem. bem, né? E eu quero começar agradecendo, né? Como eu já agradeci pela amizade, pelos conselhos, pelas conversas, pela parceria, por tudo, né? Porque pessoas que buscam o Deus que nós servimos, né? Como a gente tem aqui, fala sobre fé e Sim, religião muito abertamente, sim, né? É difícil encontrar pessoas na mesma busca, né? E pessoas que se destacam na sociedade carregando o nome de Jesus, a gente tem mesmo que falar, né? Que Jesus é quem promove, né? com Então, muito certeza. obrigado pela sua presença aqui. Eu quero começar pelo básico, né? Onde você nasceu? Como é que foi sua infância? Conta pra gente. Eu sou daqui de São José do Rio Preto, eu nasci nessa cidade. Talvez seja por isso que eu sou tão apaixonada, né, por São José do Rio Preto. A minha infância também foi aqui, uma infância
alegre, feliz, aquela criança que brincava nos pés de goiabeira, pé de jabuticaba. Antigamente era mais simples, né? Hoje está tudo tão moderno, tão tecnológico. As crianças já não brincam mais, né? Das coisas que nós brincávamos, de soltar pipa na rua, né? De jogar bola, amarelinha, esconde-esconde. Então foi uma infância aí regada, né? De muita brincadeira, de muita amizade. As coisas eram menos perigosas, né? Então eu tive o privilégio de desfrutar de tudo isso aqui em São José do Rio Preto. Ah, que bacana. E você vem de uma família de quantos irmãos você tem? Você tem Nós somos irmãos? em 4 irmãs, Tudo 4 mulher. mulheres, exato. Meus pais, eu sempre, nunca ouvi meu pai falar que gostaria de ter tido um filho homem. É. Nós somos em 4 filhas e nos damos muito bem mesmo, de verdade. A gente tem um relacionamento muito próximo, as irmãs, os sobrinhos. Estamos sempre na casa da minha mãe. Aos sábados é o dia de nós nos encontrarmos lá, então nós vamos as filhas, vai aí os nossos filhos, os nossos netos, aí a mãe já faz aquela mesa, sabe, assim, de café da tarde, e ali nós nos reunimos, colocamos as nossas pautas em ordem. Ah, essa semana aconteceu isso, aquilo, e é muito gostoso, me faz um bem assim muito grande, porque a conexão com a família é algo muito precioso, né, Guto? É, É uma base que nós temos muito sólida da família. é. E eu tenho essa construção, sabe? Entre minha mãe com as minhas irmãs. Hoje eu já não tenho mais meu pai vivo, mas a minha mãe ali presente e atuante com a gente, acompanhando tudo que acontece. Então é muito gostoso. Sim, é importante quando a gente vem de uma criação familiar muito alicerçada, porque nos tornamos adultos mais seguros, Sim, né? Nos tornamos pessoas que realmente conseguem reproduzir o amor que nós recebemos, né? exato. Então, quando uma família é conectada dessa maneira, né? Por isso que nós vemos pessoas que, mesmo com lutas, com dificuldades, até mesmo traumas que são gerados ao longo da caminhada, que ninguém está isento, todo mundo tem alguma Sim. coisa, né? Mesmo assim, que ser criado por família assim é muito bom. Eu fui criado por uma família também assim. Hoje em dia a gente está num outro formato, em outro tempo, né? Meus avós que eram essa junção já estão lá com Deus, né? Isso me deixa muito feliz de poder ter tido essa referência, né? Então, falando sobre família, né? Você que hoje é uma pastora, mas antes de falar de família, vamos falar de chamado, né? Vamos. Como é que nasceu o chamado? Alguém falou para você, ó, você prega bem, você fala bem, te deram o microfone na mão, ou você procurou isso? Em que momento que você transitou dessa... Como que aconteceu? Então, quando eu era criança, eu tinha uma amiga que me chamava para ir na igreja com ela e eu acompanhava, mas na verdade minha família em si não gostava. E aí passou o tempo, depois eu já fiquei adolescente, depois com jovem acabei me casando e eu não tive a conexão com a igreja em si. Depois de alguns anos já, eu já tinha meu filho, ele estava mais ou menos com uns 10 anos, e eu tive o convite de uma amiga que trabalhava comigo para eu ir na igreja. Eu estava num momento difícil na minha caminhada e ela, por entender, a gente era amiga e ela sabia, né, da minha condição, ela falou: "Ah, você não quer ir na minha igreja, né? É muito bom". E eu fui. Aceitei o convite, não tive nenhuma resistência, porque como eu já tinha, né, um histórico de criança que eu ia na igreja, então não tinha nenhum tipo de preconceito. E eu fui, e ali, o dia que eu ouvi a palavra, eu me lembro até a palavra que estava sendo ministrada, que Jesus, né, era água viva, e aí eu comecei a ser tocada pelo Espírito Santo, e foi um dia onde eu tomei minha decisão, dei o meu passo de fé, eu aceitei Jesus, e a pessoa que me convidou mesmo para ir até a igreja, que era essa minha amiga, não foi a pessoa que cuidou de mim. Ela foi evangelista. Ela só foi evangelista. E aí depois eu acabei me aproximando de uma outra pessoa lá na igreja, que também era uma pessoa que tinha uma bagagem maior. E essa pessoa, ela me acompanhou.
E eu costumo dizer assim, ela se chama, hoje ela é pastora, na época ela não era pastora, ela era ministra de louvor, mas já era atuante na obra, e ela meio que me arrebanhou, começou a cuidar de mim. Eu sempre digo que eu não teria talvez a paciência que ela teve comigo, porque assim, eu dei muito trabalho para ela, e mesmo assim, incansavelmente, ela estava ali a todo tempo, orando comigo, me levando nos lugares, me explicando a palavra. Muitas coisas eu não entendia. Eu tenho um temperamento forte, então eu questiono muitas coisas, mas ela foi assim muito usada por Deus na minha jornada com o Senhor. E as coisas foram acontecendo. Depois de um tempo, eu acabei me afastando da igreja. Fiquei, acredito que alguns anos fora da igreja. Aí uma outra amiga um dia fez uma visita na minha casa e através daquela visita ela me impulsionou a voltar para a igreja. Eu voltei e continuo, glória a Deus, caminhando com o Senhor. E às vezes eu recebi alguma palavra, porque o Senhor tem um chamado pastoral na sua vida. E eu pensava, ai, a hora que eu me aposentar, eu posso, eu penso melhor nisso, eu não tenho tempo. A minha rotina, o meu trabalho exige bastante de mim, então eu não via espaço na minha agenda para atuar desta forma. Aham. Eu sempre estava lá, solícita para ajudar no que fosse preciso, mas não entendendo que eu tinha um chamado para exercer ali na igreja. E fui trabalhando, né, cuidando de pessoas. Eu sempre gostei muito de lidar com pessoas, eu sempre gostei de formar bons relacionamentos. Eu entendo as minhas amizades, as pessoas que caminham comigo, os meus amigos, eles são uma riqueza, né, maravilhosa que Deus nos dá. E eu sempre vi isso como algo precioso. Mas dentro da igreja, onde você começa a exercer os seus dons naturais, Deus nos dá talentos e ali a gente tem a oportunidade de desenvolvê-los. E aí eu comecei a ajudar, a cuidar de pessoas naturalmente, porque é algo que eu gosto de fazer. Então, sempre fiz isso como algo espontâneo, sabe? Algo que me faz muito bem. Cuidar do outro me faz bem. E aí eu fui caminhando até que um momento, né, a minha pastora entendeu que era um tempo do chamado do Senhor para que eu fosse ungida pastora. Eu tive um pouco de resistência, porque eu falava, nossa, mas eu como assim? Eu não tenho, eu sempre tive essa preocupação com o tempo e a responsabilidade, mas mesmo assim é algo que o Senhor já tinha usado muitas pessoas para falar comigo sobre isso. E aí eu aceitei. Hoje eu atuo auxiliando, mas o meu trabalho sempre foi com mulheres, porque eu gosto muito dessa relação, né, com as mulheres, com as pessoas em geral. E aí eu comecei atuando, né, e estou com o Ministério de Mulheres hoje na igreja e auxilio no que for preciso, porque a gente não escolhe, né, quando o Senhor estabelece para as nossas vidas, e é algo que eu até disse isso domingo. Nós sempre oramos e falamos, Senhor, eu quero viver os teus planos, eu quero viver os teus sonhos, eu quero viver o propósito que o Senhor tem para a minha vida. E o propósito de Deus é maravilhoso, ele sempre diz em relação ao outro. O propósito não é em relação a nós mesmos, mas diz em relação ao outro. O propósito é Jesus. Então, a gente precisa buscar, né, nos encher do Espírito Santo de Deus, porque você também não pode dar aquilo que você não tem. Você não consegue derramar aquilo que você não está preenchido. Mas quando a gente entende que isso é algo maravilhoso na nossa vida, e eu caminhando assim com o propósito do Senhor, eu tenho entendido isso dia a dia. Eu quero sim, mas para o outro. E Jesus era totalmente relacional, né? Se você quiser aprender sobre relacionamento, a gente tem um modelo perfeito que é Jesus. Ele se relacionava com os incrédulos, ele se relacionava com o traidor, ele se relacionava
com o impulsivo, com todos os tipos de pessoas. E ele transitou muito bem no meio de todos, né, dos religiosos da época, e sempre derramando amor, sempre transmitindo aquela misericórdia, aquela graça maravilhosa. Então, é algo que assim a gente só tem que tentar buscar cada dia mais, viver essa plenitude do Espírito Santo de Deus. E é algo tão bom, porque quanto mais você busca, é uma fonte inesgotável. Quanto mais eu busco, mais eu tenho. E isso permeia sobre todas as nossas atitudes diárias, os problemas que nós enfrentamos, porque eu tenho uma vida cotidiana agitada, corrida, mas eu vou trabalhar, eu consagro o meu dia ao Senhor, eu coloco diante de Deus a empresa pelo qual eu trabalho, eu peço ao Senhor a sabedoria para poder ser guiada pelo Espírito em tudo aquilo que eu tiver que decidir, as estratégias que eu preciso usar no meu trabalho, eu clamo ao Senhor e eu peço em todas as áreas, né, que o Senhor guarde a minha família, que o Senhor também abençoe a minha casa, o meu lar, porque o meu lar ele tem que estar alicerçado na rocha. Nós precisamos ter uma vida equilibrada em todas as áreas, na sua área espiritual, nos nossos relacionamentos, na nossa área emocional, né, no nosso tempo de lazer com a família, o tempo de qualidade. Tudo isso tem que caminhar em harmonia. Amém. E essa harmonia a gente vai encontrar, né, com Deus, né? A igreja acaba sendo esse lugar, né? Sim, É, é muito tênue a religião e a religiosidade, né? Religião, sim, religiosidade não precisa, né? Que a não, religiosidade não nos torna espirituais, que é o que nós somos, né? Deus deixou um exemplo de vida, Jesus deixou para nós um exemplo de vida, de como buscá-lo, de como servi-lo, de como ter acesso a Deus no Espírito, né? Lá sim, nos Evangelhos fala qual é o lugar. Então ele fala para nós que chegou o tempo e é chegada a hora em que os e é, verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito espírito e e em em verdade. verdade. Claro que é importante que você vá na igreja, jamais estou levantando a bandeira de ir para a igreja, pelo amor de Deus. Vá para a igreja, porque ali é o lugar para você, em unidade e comunhão, ser também abastecido, conectado ao corpo, né? É Sim, importantíssimo, né? E essa comunhão que ela está dizendo aqui, você só vai encontrar indo na igreja, seja na Yamir, seja na Lagoinha, seja numa igreja mais em qualquer próxima de você, em ministério. qualquer uma, né? O importante é que você vá para uma igreja onde você realmente encontre essa conexão com Deus e com os irmãos, né? Sim, e o fato de estar na igreja, a gente precisa também aprender a nos relacionar com os Exato. irmãos. Na igreja, muitas vezes, as pessoas imaginam que é o lugar perfeito. Não é? Todo mundo que está na igreja não pode ter erros. Ali as pessoas elas estão sendo tratadas por Deus. Cada uma está numa etapa, no desenvolvimento, na caminhada com o Senhor. Tem aqueles que estão mais avançados, tem aqueles que estão começando, né? Então, tem vários níveis e nós precisamos estar ali e muitas vezes nós somos tratados na igreja pelos próprios irmãos, Exato. não é? Às vezes Vira tem uma aquele. família É uma mesmo, né? Uma família. família. A unidade ela é fundamental. Aham. Eu sempre, quando eu falo de unidade, eu falo: olha, não se trata de união. A unidade ela vai além. E às vezes, para exemplificar de uma forma com que as pessoas entendam, eu costumo dizer que a união é quando eu tenho várias batatas dentro de uma bacia. Elas estão em união. Mas a unidade é quando essas batatas viram purê. Aí não tem mais tamanho, entendeu? Não Tá tem todo mais mundo o igual. formato, um está no formato, outro não. Aí é tudo a mesma coisa. Quando a gente quer servir a Deus, mas dentro de casa, a gente não vai ter esse relacionamento com os irmãos. Você vai buscar o Senhor, você vai estar cheio da presença de Deus, você enche do Espírito Santo. Mas a gente precisa, como eu disse, a gente precisa derramar sobre as pessoas. Tem tantas pessoas que você chega e abraça, só o teu abraço gera cura naquela pessoa.
Às vezes a pessoa ela precisa daquele acolhimento físico. O Senhor é espírito e ele precisa do nosso corpo, ele precisa do Exato. nosso coração Para que para alcance. que alcance outras vidas. Então eu estou salva, glória a Deus, mas eu também tenho que olhar aquele que precisa de conhecer o Senhor, aquele que precisa ser resgatado, aquele que precisa ser liberto. Nós somos os instrumentos de Deus, nós somos o canal que o Senhor vai usar. E a igreja ela é um excelente lugar para você começar a trabalhar desta maneira e fora dela também, né? Porque nós também somos as cartas vivas, nós somos lidos em todos os lugares que nós estamos. Exato. Então eu não posso ser o cristão perfeito, aleluiado, lá dentro da igreja, e aí a hora que eu saio da igreja eu trato mal a pessoa que está ali varrendo, eu sou uma pessoa que sou hostil com os outros. O evangelho é em qualquer lugar, você É. tem que ser, aquilo que você carrega é em qualquer momento, é na fila do supermercado, é no caixa do banco, é no seu trabalho. No Porque trânsito. no trânsito, Oh, Jesus, eu ouvi ajuda. alguém dizendo, e agora eu não consigo assim me lembrar quem é a pessoa que disse assim. Para você pregar com a sua vida, com o seu testemunho. Se necessário, Fale. fale. Então, olha como as atitudes, elas são importantíssimas. As pessoas nos observam o tempo todo. O tempo todo. E a gente nunca sabe quem é. Por Quem é? exemplo, a gente tá fazendo isso gravado. Tinha uma pessoa que eu não sabia quem era. Se estiver assistindo, né? Sim, mas a gente não Não dá pra saber. saber. Não dá pra saber. Mas o importante é que marca com amor. Seja gentil, a gente nunca sabe quando você vai encontrar de volta. E Sim, às vezes seria ali uma porta para algo que traria alívio na sua vida. Mas você foi, né? Não foi gentil, não agiu com os frutos do Espírito Santo, não deu um bom não deu um bom testemunho, né? testemunho. Não deu um Né? bom Então é muito bom testemunho. quando alguém chega e fala assim, Guto, e é a pastora Ana. Aí eu falo assim, que legal, não lembro, não sei de onde, nem de onde está vindo. Mas que bom que soltou um sorriso, né? Com certeza. Se sorriu Já tá já tá valendo, né? E valendo. aí Deus age. Aí eu tava falando sobre isso em um outro episódio com o pastor Palhaço, porque ele tava contando um testemunho, pastor, que teve crianças que ele ministrou, que ele já tem acho que 30 anos de ministério infantil. E aí ampliou para casais e tudo mais. Então teve crianças que ele ministrou que hoje vão nos encontros de casais que ele ministra. E, Olha que então, lindo. e ele fala assim que a gente nunca sabe, né, aquilo que a gente faz, por exemplo, nós que fazemos uso do auditório, ou que trabalhamos na câmera, você que tem uma posição que você comanda uma galera gigante lá, a gente nunca sabe até onde as nossas decisões e o nosso comportamento atinge e influencia. Sim, Por isso que é importante estar sempre em obediência. Mas isso não é só para quem aparece, isso é para todo mundo. para qualquer Para qualquer pessoa. pessoa. Porque é através desse comportamento e dessa atitude que você vai influenciar aí ter uma vida com Deus. Estou nem falando de igreja, estou falando ter uma vida com Deus. Às vezes a pessoa tem uma realidade de não conseguir ir para a igreja mesmo. Existem essas situações. Pessoas acamadas, é mais complicado. Com certeza. Acabam assistindo as transmissões via YouTube ou outras plataformas. Que bom, né? Mas aqueles que podem ir à igreja devem se deslocar até ela para ter essa comunhão que é importantíssima, né, pastora Ana? Sim, essa questão hoje, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, porque depois da pandemia, muitas pessoas se habituaram a ficar assistindo os cultos online. É verdade. E os cultos online é uma É uma benção, benção. porque tem, como você disse, tem um momento que às vezes, por uma questão de saúde, você não pôde ir ao culto ou alguma outra situação. Uhum. Isso acontece mesmo. Mas isso não pode ser uma regra, Não, porque culto a gente presta, presta. né? Presencial. Você presta a Deus. Então não é culto, eu assisto. Eu presto. Participa. Eu estou ali, né? Porque o culto não é para a gente, o culto é para o Senhor. Senhor. Agora, é claro que no momento que você não pode, tudo bem, mas a gente não pode fazer disso uma regra. E muitas vezes isso tem acontecido com algumas pessoas, Infelizmente. né? Infelizmente. Muitas pessoas que chegam na igreja
ou então que se acomodaram, né? Acabam acompanhando as transmissões. Eu trabalho na comunicação da igreja, das igrejas aqui de Rio Preto, né? E eu sempre falo assim, edita parte dos cultos, né? Transmite, mas não deixa tudo disponível, né? Para que a pessoa vá Tenha. para a igreja, Sim. né? Claro que tem conteúdos produzidos que são especificamente para a internet, alguns conteúdos que o pastor vai lá, prega, e aí a gente coloca. Mas o culto, a gente tem que ter a intencionalidade, que é uma palavra que eu tenho lido num livro, que Sim, é nós tempos precisamos ser intencionais. intencionais. E esse autor, ele bate, o JB Carvalho, ele bate muito nessa tecla da intencionalidade, né? Sim. Você tem que ser intencional. Tudo que você vai fazer, né? E aí ele fala aquele versículo, porque dele, por ele, por obediência, para a intenção, né? Entendi, que Então, lindo. é muito forte. Eu vou te presentear assim que eu terminar o livro. Eu tô lendo ainda. Tudo bem. Eu tô Então, lendo outro, não dá tempo de esperar. quando a gente já pega esse versículo, ele já nos dá como fazer. Então, eu tenho que fazer por obediência e tenho que ter a intenção de, Sim, né? De entregar algo para Deus, de fazer algo por Ele, em obediência e para Ele, em para adoração, ele. né? Em gratidão por tudo que Ele nos permite ser, ter, experimentar e viver, sabendo que Ele é a razão, o sentido, o motivo e a direção, né? Então, quando Exatamente. você tem esses princípios alicerçados, você vai conseguir ter a intencionalidade de onde você estiver, comunicar o reino, né? Igual a Sim, gente está aqui falando de Jesus o tempo inteiro. Uma hora o Marquinhos vai para alguma igreja, né? Ele já tem Deus lá, beleza, mas vai sim. fazer uma visita lá na sua sim, não tem sua ou minha. Desperta o Exato, interesse. exato. Porque é o reino de Deus, né, Sim, Guto? A gente serve em determinados ministérios, mas tudo é para o reino do tudo é pro Senhor, reino. para a glória de Deus. E eu costumo dizer que depois que assim eu conheci Jesus, a minha vida passou a ter sentido, sentido de verdade. E eu sou tão feliz, mas tão feliz por tê-lo encontrado, sabe? Por ele também me achar, né? Eu falo que não tem presente maior, não tem algo mais precioso do que isso, porque é muito dolorido eu vejo as pessoas não entender, não ter sentido. Eclesiastes 3:11, se eu não me engano, 10 ou 11, fala que tem um lugar, né, no coração do homem, sem que ele possa perceber, mas que é para a eternidade. E às vezes tem muitas pessoas que têm tudo. Às vezes a pessoa ela tem uma vida financeira muito abastada, ela tem é, filhos abençoados, com saúde, uma família bonita, mas ela sente um vazio dentro do peito, dentro do coração, que nada preenche. Algumas pessoas costumam consumir coisas porque ela acha que através do consumo ela vai ser preenchida. Mas nada preenche esse lugar da eternidade que o Senhor estabeleceu e deixou dentro do nosso coração. Amém. E é só com a presença de Jesus Amém. que você tem a sua vida totalmente preenchida, que a sua vida começa a fazer sentido. Porque as coisas, hoje nós vemos assim, as coisas financeiras, né? Elas têm tomado muito o coração do homem, mas mesmo quando o homem ele chega nesse lugar, ele constrói às vezes aquilo que ele nem imaginava que ele conseguiria, ele tem tudo, mas se ele não tiver o Senhor, ele está incompleto, Sim. ele não está feliz, falta algo. E o Senhor é tudo. O Senhor é tudo que eu posso ter de melhor. Amém. E quem caminha com o Senhor sabe disso. Antigamente, as pessoas tinham uma visão um pouco diferente hoje dos cristãos, né? Se imaginava que cristão era aquelas pessoas que eram os irmãos pobrezinhos, os irmãos que não tinham muito conhecimento, que não tinham cultura. E glória a Deus pela vida deles, porque foi através, sabe, dessa dedicação, dessa entrega deles que o evangelho foi caminhando.
E hoje nós vemos assim, as igrejas elas têm sido tomadas por tantas pessoas. A gente vê que os ministérios têm crescido, né? Quantas pessoas têm se convertido. Hoje, se você for falar com uma pessoa, o fato dela ser cristão não quer dizer que ele é uma pessoa ignorante, que ele não é uma pessoa bem-sucedida, que ele não é uma pessoa que tem um bom nível intelectual, que ele não tem entendimento. Entendeu? Isso mudou Mudou muito. muito. Mudou muito. E glória a Deus por isso, porque hoje nós vemos as pessoas, elas têm buscado estudar, se aprofundar na palavra, mas também ter o conhecimento político, ter o conhecimento de todas as esferas da sociedade, entendeu? E até por isso a gente entende melhor todas as coisas, porque a gente também tem que ter um nível cultural que você compreenda o cenário em todos os lados. Sim. Tem um livro que eu li também um tempo atrás, no seminário, que é Os Sete Montes da Sociedade. Comunicação, política, educação, governo. Ah, não vou lembrar os sete. E o autor é um autor americano. Não sei se é o John Bevere. Não, acho que não é ele, acho que é outro. O Randy Adams. Ah, eu não lembro. E ele discorre durante o livro que Deus levanta pessoas nesses montes para que a igreja possa conquistar. Então você Sim, vê que aquilo que ele escreveu na década de 80, que é um livro mais para trás um pouquinho, não tão para trás, né, que é quase a minha idade, que é um livro escrito naquela época, nós cristãos temos vivido hoje, né? Então você vê pessoas que estão brilhando na medicina, que são ótimos, são cristãos, ótimos sim, profissionais, ótimas gestoras de empresas de relevância, comunicadores, sim. pessoas que trabalham na moda, todas as áreas precisam de Jesus, não tem aquela que precisa mais. Todas precisam, né? Exato. E olha, até falando sobre isso, eu tenho uma amiga minha que ela fez uma cirurgia plástica com um médico cristão. E eu um dia fui com ela numa avaliação com ele e ele disse perto, né? Disse para ela perto de mim, eu ouvindo, que no dia da cirurgia dela foi um dia muito difícil porque alguma coisa ela acho que deu errado. E ele disse que ele já tinha feito tudo o que ele podia. Ele não sabia mais o que fazer. E ele até disse para ela: Olha, você me deu tanto trabalho, você não faz ideia. E ele falou que chegou um momento que, dentro do centro cirúrgico, ele se ajoelhou e ele clamou ao Senhor: Deus, eu não sei mais o que fazer, mas não retire a vida dela. Me dê graça, me dê o teu favor, a sabedoria, para eu fazer um procedimento que eu consiga trazê-la. E o Senhor deu graça e ele conseguiu. E ele falou que foi assim um nível de estresse muito grande para ele, mas ele reconheceu que se não fosse a graça de Deus, ele teria perdido ela na cirurgia na mesa. Uau. E eu fiquei impressionada o quanto que é importante você saber na mão de quem você está. É, Porque eu vi ele falando assim com um coração muito temeroso, muito preocupado. Então, hoje, nós temos pessoas, sabe, de destaque em todas as áreas. exato. Pessoas de relevância que são vozes que o Senhor coloca em determinado lugar para que essa voz seja ouvida. Outro dia eu conheci aqui em Rio Preto um advogado criminalista que ele é cristão. Não vou expor o nome nem a igreja, Sim, né? Mas não é nem de Lagoinha nem de Ami, uma outra igreja aí. E eu perguntei para ele assim, como você consegue, né, ser cristão e atuar, você ser muito atuante nessa área, porque tem vários clientes. E aí ele me explicou. E eu entendi o propósito, né? Não dá para porque eu quis não, eu julguei. E mal. Eu falei assim, sim, aí depois, quando eu comecei a conversar, a entender, por isso a gente tem que abrir para conversa, né, gente? A gente, igual tem uma outra que eu conheci, uma doutora, que trabalha com hipnose, e ela é de uma igreja cristã. E ela fala para mim por que que ela foi para hipnose, falou para mim, né? E eu entendi, que é né? um preconceito muito Exato, mas grande. é uma área onde, de alguma forma, a palavra tem que chegar também. Porque as pessoas, por exemplo, ele me contou quantas famílias que ele atendeu, que hoje estão servindo na igreja, que realmente pagaram o que precisavam ser pagos para a sociedade, estão já aí de volta, mas com a vida restaurada. Então, como é que a gente vai falar que não é Deus? Né? Então, Não, é bem que você colocou aí. Existem pessoas brilhando no nome de Jesus fora da igreja, saindo de ver.
né, que entendem o ministério, que não é Sim. só lá na hora que a gente se reúne no culto, não é só quando você está sendo visto, é bem o contrário, é quando ninguém está vendo, E quando ninguém está vendo, em todo em lugar. todo lugar. Porque quando estou, né, ali no meu trabalho, eu estou exercendo o meu ministério. Quando Sim, eu estou com os meus familiares, eu também também. estou exercendo. Porque a gente, não é, como eu já disse no início, a gente não é uma pessoa dentro da igreja e fora da igreja. Inclusive, fora da igreja, É, nós precisamos ser melhores ainda. exato, porque Porque é um testemunho, né? E é a maneira que as pessoas enxergam os filhos do Senhor. sim. E como Deus já nos classificou, né, o rótulo que ele nos deu, que a gente usa essa faixa mesmo, embaixador, Embaixador. representante. Então, onde você Exato. está representando. Qualquer lugar. Exatamente. Antes de você falar que é de uma igreja, de uma placa, ou antes do seu próprio nome, aqui terreno, humano, você está levando Jesus. Eu já tive situações no meu trabalho que me ligaram, olha, tem uma profissional aqui que está passando mal e ela está chorando, estava tendo meio que uma crise. Não sabia se era uma crise de pânico, o que era. E nós, no hotel, nós temos um convênio com uma empresa que ela faz os primeiros socorros, vem paramédico, ela faz um atendimento local, porém, se for um caso mais grave, elas removem a pessoa para o hospital. Uhum. E eles têm um tempo para chegar até o hotel, mas eu fui até o local onde essa pessoa estava. E aí, a hora que eu olhei a situação, eu falei, olha, né, pedi licença, que tinha duas pessoas junto. Eu comecei a orar por ela, tendo aquela crise. E ela foi se acalmando, se acalmando, se acalmando. E foi estabilizando através da oração. É o meu trabalho, mas eu não posso deixar de ser serva de Deus naquele momento onde Sim. eu sei que a minha oração ela vai fazer toda a diferença. E ela ficou muito. Depois, assim, a hora que a empresa chegou para fazer o primeiro socorros, ela já estava, né, num outro quadro. E depois ela foi dizendo: Nossa, eu parece que eu ouvi a oração e eu fui ficando. Parece que foi entrando uma paz. Foi entrando uma paz. E eu comecei a ficar bem, eu comecei a ficar equilibrada, eu fui ficando mais segura. E a gente sabe que é a ação do Espírito, né, sobre a vida da pessoa. Mas em qualquer lugar, a gente está ali, a gente é ministro do Senhor. Eu não vou ver uma situação em que eu possa fazer alguma coisa e eu vou deixar de fazer. É, quando a gente tem essa paz, a paz que excede, né? Ultrapassa a nossa capacidade de entendimento. É essa paz que Deus nos dá. Eu vou aqui registrar em setembro, um pouco antes, no final de agosto. Eu estava lá no Hotel Nacional, hospedado, e eu tenho o costume já há algum tempo já de levantar às 3 para orar, né? E um pouco antes das 3 eu fui despertado com um pesadelo. Muito claro, né? Que depois eu entendi. E eu acordei, o Jonathan estava dividindo o quarto comigo. Ele falou assim: que foi? Eu falei assim: minha avó vai morrer. Né? E chorei muito, ajoelhei, orei. Eu fui criado para minha avó, então era minha mãe, né? Foi minha mãe. E eu chorei muito. Eu lembro até hoje, foi no 303. E depois eu voltei acho que umas 4 vezes para hospedar lá e eu fiquei no 303. Sério? Tive uma forte experiência naquele quarto. Fortíssima. Porque foi quando eu recebi o aviso de que ela iria embora. Depois, quando eu fui, né, que Deus realmente recolheu ela, eu voltei porque eu não queria ficar com ninguém, né? Tava lá uma belíssima cesta de frutas, no mesmo quarto 303. Depois eu voltei novamente com alguns familiares e eu fiquei no 303. Esse 303 É, é profético então, aí. totalmente, porque o 3 é o Pai, Filho e Espírito Trindade, né? Sim. Mas tô brincando, mas assim, marcou muito aquele quarto. Então, quando Deus avisou que eu passaria por aquilo, eu achei que, tipo, seria um período à frente. E logo depois disso, naquela mesma semana, eu fui em um velório de uma irmã da igreja, junto com o pastor Richard e a pastora Cris. E quando eu entrei naquele velório, eu não via
a pessoa que estava sendo velada, eu vi a minha avó, né? E aí eu comecei a chorar muito e todo mundo achou que eu estava em compaixão pela pessoa que estava... Não, não era, eu estava chorando porque o Espírito Santo estava me confirmando algo, né? Só que mesmo assim, quando aconteceu, né, que Deus recolheu ela através de um aneurisma, foi muito rápido, estava tudo bem, de repente ela descansou, né? A paz me visitou naquele quarto. Essa é a paz que está Glória a falando, a Deus. paz que excede o Sede. entendimento. Então, é essa paz que nós buscamos, que muitas pessoas têm essas crises de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, dores emocionais, que são muitas, não dá para falar todas. Quando você encontra com Deus, você vai encontrar com essa paz que excede todo o Sim. entendimento, e mesmo que sejam lutas em níveis muito difíceis, essa paz vai caminhar do seu lado. Com certeza, porque ela é uma paz que, como ela excede a nossa compreensão, por quê? Porque a gente imagina que tudo tem que estar bem para estar em paz. Não, E não é uma paz que depende das circunstâncias a nosso redor, das coisas, dos problemas que nós estamos vivendo. É uma paz que vem do Senhor. E é uma paz interna, é uma paz no teu espírito. E às vezes você está vivendo grandes lutas, grandes dificuldades, as pessoas, nossa, mas você está tão bem, é, né? Parece que não está não está acontecendo acontecendo nada. nada. Mas é porque nós estamos alicerçados em Deus. É, Então aí é diferente. Porque se você esperar ter tudo certinho, tá, se então, você não esperar não ter nenhum problema para estar em paz, vai ser bem difícil. Por isso é, que o nível de ansiedade, de depressão, muitas vezes, ele acaba cometendo muitas pessoas. é. E tem, quando você encontra essa paz mesmo, por exemplo, para continuar trabalhando, né? O que eu faço atinge pessoas. Na questão, tipo assim, se eu parar, são outras famílias que também vão É uma parar. Exato. Você vai para um engrenagem, né? lugar de responsabilidade maior. Então, a dor, ela não pode. Você não pode deixar com que a dor te leve para um lugar de egoísmo. Por mais que você tenha motivos para, né? Com toda Sim. razão, mas você vai ter que, com essa paz mesmo, enfrentar, E né? as nossas dores eu acho tão lindo, porque em Deus, as nossas dores, elas viram remédio para o outro. É, Porque são lugares que você vence. Onde você vence, você tem autoridade. E essa autoridade que você tem vai ser sobre outras vidas que muitas vezes vão passar por aquele processo, vão estar naquele vale. E quando que você tem propriedade? Quando você de fato viveu venceu aquilo. aquilo. Você venceu e você viveu. Você sabe na pele o que é aquilo. E aí você tem autoridade mesmo, sabe, para levar cura para aquelas pessoas. E quando você também está em Deus, com essa paz, Ele vai te avisar. Sim, é Ei, lindo filho, porque filha, quando você fala, né? Ah, porque o Senhor me visitou e me avisou. A palavra fala que o Senhor não faria nada que não comunicaria, não avisaria os seus profetas. exato. Então, o Senhor, ele nos alerta. Sim. Ele nos alerta. E eu lembro que foi uma madrugada que, tipo assim, daí depois eu não dormi mais, né? Claro. É que eu fiquei pensando, foi difícil, né? Muito difícil. E depois, quando aconteceu, eu fiquei, assim, num estado de choque, óbvio, né? Ainda tô, né? Muito recente. E quando eu retomei, tipo, na outra semana eu já tava de volta, né? Fiquei uma semana que realmente eu não conseguia, era muita coisa para resolver, e a gente recebe julgamento, né? Mas já tá muito bem, você tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Deixa eu falar uma coisa pra você que tá assistindo em casa. Ou onde você estiver, tá ouvindo no Spotify, não sei. Quando alguém passa por uma situação, ou quando alguém tem algum problema, não dá a sua opinião. Não precisa. Né? E cada um nós precisamos respeitar a estrutura da pessoa e o tempo de cada um. Exato. Porque cada um de nós tem um tempo. E às vezes nós queremos colocar todo mundo nivelado, né? Todo mundo tem que ser igual. Sim, E uma coisa linda que Jesus, ele sempre respeita as nossas particularidades. exato. Ninguém é igual a ninguém. Né? Então, o seu tempo é um, o meu é outro. É, A forma como eu recebo uma situação é de um jeito, a sua é de outro, porque as estruturas elas são diferentes. exato. Então quando alguém vai só desabafar, só escuta.
às vezes ela não quer ouvir, faça isso, faça aquilo. Dependendo, ela até sabe o que tem que ser feito. Sim. Mas ela não quer naquele momento, ela só quer ser escutada. Porque a dor é tão grande e aí você vai para um lugar de isolamento. Porque tudo que você fala, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Se fosse eu, faria assim, se fosse você, faria assim. Ninguém consegue respeitar. Não é? Então, É muito difícil. uma das atitudes de amor pelo próximo é você ouvi-lo na essência. Isso é uma atitude profunda de amor pelo outro. É você realmente dedicar o seu tempo a ouvir. Às vezes eu faço visitas, né? É comum fazer visitas. E muitas pessoas falam, eu preciso conversar, eu preciso ter um aconselhamento. E eu acho tão bonito, porque se eu sento e aí eu falo, fala, filha, o que está acontecendo? Aí a pessoa vai falando e vai contando a história, e vai contando a história. E no final você não precisa falar nada. É, Porque a pessoa, ela só precisava ser escutado. ser ouvida. E aí, a hora que ela abre o coração, que você ouve, que você entende, e você fica ali, porque às vezes você está ouvindo a pessoa, mas você está pensando em outras coisas, você está olhando para o relógio, sinalizando que eu estou com pressa. Não, se você for fazer isso, faça mesmo com entrega, faça com amor. Na A intencionalidade. intencionalidade de poder cuidar de verdade do outro. Fazer para o outro o que você gostaria que fizesse para você. E eu ouço algumas situações, às vezes a gente dá uma palavra, mas eu costumo sempre deixar a pessoa tomar as suas decisões. A gente tem que ter um controle muito grande, porque a vontade que você tenha, faz isso, não faz aquilo. Mas a pessoa, ela precisa se responsabilizar pelas atitudes dela, Pelas escolhas. pelas escolhas. Exato. Então, mas a maioria é só o fato de você ouvir. É. Tem situações que é claro que você vai ali orar porque tem uma enfermidade, então são situações diferentes. Mas tem muitas situações, às vezes, que é um aconselhamento, na verdade, ela só precisava ser ouvida. Por isso que é importante você buscar esses momentos com pessoas que estão no caminho. Exato. No caminho. No caminho, Que estão, pessoas maduras na fé, maduras. porque muitas vezes você pode fazer as escolhas erradas Por conselhos errados. por conselhos Guiados errados. por conselhos errados. Exato. E nós precisamos olhar a vida dessas pessoas. Exato. Eu costumo dizer, eu tenho um trabalho com mulheres lá na igreja e eu costumo dizer assim: nós precisamos caminhar com outras pessoas. Nós precisamos, né, compartilhar e sempre alguém para te ajudar na sua caminhada. Mas às vezes você acha que a pessoa que prega bem, a pessoa que teve uma boa palavra, seja a pessoa para caminhar, e nem sempre. Às vezes aquela irmãzinha lá, mais quieta, aquela irmãzinha é o canal que vai ser de Deus para a sua vida. Então, olhe para a vida da pessoa. Não é só de cima do púlpito que a gente tira as pessoas que vão estar conosco diariamente, né? É claro que os pastores das igrejas, os líderes, eles têm toda uma preocupação com as pessoas, mas às vezes o teu relacionamento diário, de abrir o coração, é com alguém que não tem ali um destaque, mas é uma mulher de Deus. Exato. É um homem de Deus, no caso, se for homem, né? Sim. E isso nós precisamos ser prudentes, Sim. porque se você não faz as escolhas certas, você pode abrir o coração para quem depois vai contar a sua história para outras pessoas, porque ainda não está maduro na fé, não está preparado para guardar sigilo da vida do irmão. E dependendo, além, né, pastor? Vai te dar um conselho que vai arrebentar com a sua vida. Vai te dar palavras ali que não são palavras vindas, né, do Deus, Senhor. com base bíblica. Porque às vezes a pessoa fala em nome de Jesus e às vezes ela fala em nome do meu nome, né? É isso aí. Porque tem pessoas que falam em nome do meu nome. Porque louvado seja o meu nome. não Glórias estão a mim. alinhados com aquilo que Jesus falou. Então, ela está Sim. falando em nome dela. Sim. Então, a gente tem que ter esses cuidados. Mas é muito bom a gente ter pessoas, sabe, comprometidas com o evangelho, pessoas maduras para caminhar. Eu digo sempre que nós sofremos a influência de uma forma muito grande, né, de uma forma muito forte, na verdade, de quem você convive. Sim. Então, se você quer crescer espiritualmente,
Caminhe com quem já está à frente de você. Quem já está no processo mais adiantado. Sim. Porque você vai receber a influência na sua vida, né, do conhecimento, da vivência, da experiência dessa pessoa. Porque nós acabamos nos nivelando com quem você tem um relacionamento mais próximo. Não significa que é uma pessoa que vai te ajudar a evoluir. No seminário, a gente tem algumas aulas, eu tive uma aula que falava assim que, constatado, né? Nós somos a soma das 5 pessoas que nós mais conversamos. O jeito, trejeito, modo de falar, Sim. de pensar e de agir. E aí, linka com provérbios. As conversações vão corromper Romper os bons costumes. as Então, você más tem que fazer uma conversações. análise. Quais são as 5 pessoas aí que mais convivem com você? Você é o resultado desses relacionamentos. Você vai ser a reprodução, as suas ações e reações serão baseadas nessas 5 pessoas mais próximas e com mais acesso à sua vida. Sim, a As sua que intimidade. frequentam a sua intimidade, as que frequentam a mesa da sua casa. A mesa não é lugar para todo mundo, galera. Não. Tem que vigiar, né? Porque senão você vai arrebentar a cara de um jeito que, às vezes, para voltar nem tem volta. No começo da minha jornada, quando eu assumi a gestão do hotel, eu tinha uma amiga, eu digo tinha porque hoje a gente já não tem mais contato, ela mudou de Rio Preto e a gente não tem se relacionado mais. Mas ela era uma pessoa que ela era de São Paulo e ela tinha um cargo de diretoria, de expansão, e um cargo de muita visibilidade. Ela era uma pessoa muito entendida sobre gestão. E eu caminhava muito próxima com ela. E eu aprendi muitas coisas com aquela mulher, mas muitas coisas importantes, porque ela era muito estudiosa, ela viajava o Brasil todo, ela tinha equipe de não sei quantas pessoas, ela vendia muitas franquias, porque ela cuidava dessa área de expansão, então ela tinha assim, um know-how muito grande profissional. Na vida espiritual, não. Aí você ensinou ela. Aí nós tínhamos uma troca. É, legal. E eu ensinava a Bíblia para ela, orava com ela. Quando ela tinha alguma dificuldade em alguma coisa e ela queria pedir um conselho, eu era conselheira dela. Então eu ficava, às vezes a gente ficava finais de semana juntas, porque às vezes era nível de conselho mais profundo. Então existia uma troca. Mas eu tive um aprendizado, porque ela lia livros assim, acho que ela lia uns 5, 6 livros sobre gestão por mês, ela dava treinamento, ela capacitava os profissionais em desenvolvimento. Então, eu recebi esse conhecimento. Às vezes ela, não, Ona, isso é assim, olha, isso daqui não sei. E ela ia me passando o conhecimento que ela tinha, mas existia uma troca entre nós. Mas foi muito importante a minha caminhada com ela, no sentido, para mim, do aprendizado que eu tive através do conhecimento dela. Eu não precisei pagar curso para aprender um monte de coisa. Porque você soube selecionar as pessoas que vão te influenciar, porque as pessoas nos influenciam. Isso se estende para os perfis no Instagram, se você está vendo no Instagram. Você tem que selecionar o que você está consumindo. Uma vez que você empresta os seus olhos, eu tive um professor de filosofia que falou isso para mim, uma vez me marcou, né? Os nossos olhos são a janela da alma. Aquilo que você empresta a sua visão, o seu olhar, vai atingir sua emoção e vai sair como atitude. Exato. Então, tudo aquilo que você conversa, ouve, fala, vai determinar o seu comportamento e a sua atitude. Por isso que é importante você consumir conteúdos cristãos, ler a palavra de Deus e se abastecer com canções que falem sobre isso também. Aí vai sair um comportamento cristão. Aí os frutos do Espírito serão automáticos, serão consequências daquilo que você está buscando. Só vai sair exatamente o que você se abasteceu. Se você se abastece de outras fontes, é exatamente outras fontes que você reproduzirá. Mas se você fizer mesmo um filtro e realmente selecionar bons conteúdos, boas conversas, boas pessoas, você será, com certeza, alguém tremendamente usado por Deus em Sim. qualquer lugar. Isso é tão verdadeiro que tem um pastor, não vou dizer o nome, e um dia eu ouvindo ele ministrar, ele disse que ele estava muito agressivo, brigando no trânsito, falando um monte de coisa assim que não condizia com pastor ou com cristão, né?
E ele começou quando ele se deu conta, ele começou a se avaliar o que é que estava acontecendo para ele estar naquele nível de agressividade. E era algo que ele estava assistindo. E ele não tinha linkado uma coisa com a outra. E aí ele falou: olha, é tão importante a gente fazer esse filtro, porque muitas vezes você ouve aquela palavra assim, não tem nada a ver. Né? Ai, nada a ver, de vez em quando tem, né? É. Ai, nada a ver. Quando fala assim nada a ver, é porque já tem alguma coisa à venda, né? Tem, já tá vendo. Já tá à venda há muito tempo. Então, o tempo que a gente tem, hoje em dia todo mundo vive uma vida corrida, É. né? É difícil você falar, minha vida é tranquila, não sei que tá Não, aposentado na é. praia. Mas no dia a dia, todo mundo tem uma vida corrida. Então, o tempo que sobra para você ler, o tempo que sobra para você assistir alguma coisa, para você ouvir alguma coisa, a gente também precisa aprender a fazer esse filtro. Uhum. Porque se você não faz e você vai tacando tudo, né? Você está sendo influenciado. Você vai ser influenciado por aquilo. Começa a ouvir, por exemplo, uma música, às vezes, pode ser um funk, qualquer coisa. Ouve ela várias vezes, de repente você está cantando ela sem perceber. E achando normal. E achando normal, que não tem nada a ver. É. E tem. Tem. Essas pedrinhas que a gente... Porque, tipo assim, a pedra gigante você veio dar a volta. Exato. Mas as pequenininhas você escorrega. Eu falo lá no meu ramo, que é hotelaria, que o que derruba a gente é pedra pequena, quando eu quero tratar principalmente sobre detalhes. Porque hotelaria é muito detalhes. E aí eu digo, olha, você precisa prestar atenção nos detalhes, porque as coisas maiores você vê com facilidade. Exato. Mas às vezes é aquela florzinha que você tem que fazer num prato, às vezes é o alinhamento da mesa que você tem que alinhar os talheres. Tudo isso são detalhes que compõem. A pessoa que senta, ela percebe que aquilo foi feito com cuidado, com carinho. E eu gosto muito de trabalhar na hotelaria porque ela tem tudo a ver com a minha missão de vida. Porque o que a hotelaria faz? Acolhimento. Hospitalidade. Hospitalidade. O hoteleiro é aquela pessoa que está ali para servir o outro. Ele não está para ser servido. Ele está lá para servir. Então, a premissa da hotelaria é essa. É receber, é acolher. E tem tudo a ver com a minha missão de vida. Porque você serve desde o colaborador, você serve o próprio fornecedor, você serve o hóspede. Quem estiver ali, nós estamos ali para isso. Sim, e faz com muita maestria. Posso falar com propriedade que eu quase morei lá, né? Exato. Ficou um bom tempo conosco, Fiquei um né, bom Guto? tempo lá, só não tô mais lá porque, graças a Deus, tem meu canto aqui em Rio Preto agora. Deus proveu essa resposta, né? Ele mesmo trouxe, ele mesmo fez. Mas enquanto eu não tinha minha casa aqui, eu ficava hospedado lá e me sentia... Porque tem alguns hotéis que você se sente realmente, tipo... Nossa, tá estranho, eu preciso ir para casa. Mas lá no Nacional, eu me sentia muito confortável. Não só pelo conforto dos quartos e tudo, Sim. das instalações, pelo conforto das pessoas, como as pessoas te tratam sorrindo, né, como elas te tratam bem, como o café da manhã é muito bem colocado, tem o Val. Gente, aquele homem é de Deus demais, um abraço para ele. Ele Né? está, inclusive, se recuperando agora, ele volta essa semana. Estava meio adoentado. Mas é exatamente isso que a gente tenta transmitir para as pessoas. Sim. O quanto nós somos gratos, porque entre tantos hotéis da cidade, Foi para você aquele, né? escolheu o nosso hotel. Porque tem tantas opções, mas nós ganhamos, né, a sua escolha. Então, nós temos que buscar fazer o nosso melhor, entregar o nosso melhor para o nosso hóspede, para o nosso cliente, fazer com carinho, com gratidão, porque o fato da gente acordar todos os dias e ter a vida, a gente ter saúde, a gente ter um lugar para trabalhar, para ganhar, mas também para produzir, para aprender, para se relacionar. Isso é maravilhoso. São bênçãos que, às vezes, a gente automatiza. Você acha tão natural, eu levanto todo dia. Quando você se depara que aquilo é uma bênção, o dia que você fica doente? Quando falta. Aí você fala, nossa, mas... Eu falo, gente, tem tanta gente com currículo procurando trabalho e a gente está trabalhando.
A pessoa que está com o currículo na mão, ela anda o dia todo, às vezes, e ela volta sem ganhar nada. A gente não, a gente está aqui, a gente ganha, a gente pode servir, né, o cliente, e ele tem que se sentir bem acolhido no hotel. Então, essa é a maneira que eu busco trabalhar. Eu tenho uma gama boa de colaboradores, e o hotel ele tem crescido, graças a Deus, e a gente tem sempre que tentar trabalhar esse aspecto humano, porque eu deixo as cartinhas nos apartamentos de Sim, boas-vindas, escrito à mão. escrito à mão. Eu poderia tirar ela no computador, mas ela não vai impactar a pessoa porque ela não está humanizada. Exato. Eu humanizo quando eu escrevo à mão, quando eu coloco o nome daquela pessoa, quando eu coloco uma balinha, eu coloco ali um Um bombom. bombonzinho para dizer o quanto que eu estou feliz que ela está ali conosco. Então, essas cartinhas, por exemplo, elas causam um impacto muito Muito grande no positivo. coração do cliente, porque ele sabe que foi feito para ele, Sim, e às vezes quem especialmente. vai para hotel, geralmente, igual o meu caso, era pro trabalho, né? Trabalhando na igreja e trabalhando na agência. E depois que eu comecei a pensar, perdão, Senhor, depois que eu comecei a obedecer, de vir para Rio Preto, esperando vir um lugar, até que aconteceu o que aconteceu com a minha mãe, e eu fui parar na casa da doutora Kelly, doutora Eliandro, que virou uma família também, assim como você é para mim, né? Mas até que isso acontecesse, eu me sentia muito acolhido quando eu chegava de um dia muito corrido e encontrava lá, querido Guto. Só o querido Guto eu já desmontava, né? Porque durante todo o dia ninguém falou nada. Você só entregou, produziu, cumpriu, e ninguém fala nada. Aí quando você chega e vê um recadinho, aquilo te abastece de alguma forma, Sim, né? É muito carinhoso. Vocês estão de parabéns a sua gestão. Eu quero que você fale para meninas, né? Eu tô sabendo aí que a faixa etária que eu tô alcançando é menor. Eu fui num colégio esses dias, não vou falar o nome não. E fui parado por uma faixa etária de 14, 15 anos. Fiquei impressionado, porque eu achei que estava alcançando diferente e tô alcançando essa faixa aí. isso é Então, bom. isso é ótimo, né? Para meninas, pastora, que estão desacreditadas do futuro, estão meio sem direção, essa fase de vestibular, às vezes elas escolhem uma profissão porque a família pediu com carinho. Olha, você tem que ser médica. Advogados, né? Então existe uma cobrança muito grande, não só para essa faixa etária, né? Mas para todas as mulheres, porque você é uma mulher hoje que está numa posição de influência, tem uma voz em Rio Preto, né? Premiada na cidade, a gestão que você faz é uma gestão reconhecida fora das fronteiras de São José do Rio Preto, ultrapassou. Então você tem uma voz para falar, né? E você tem bagagem, autoridade, experiência para inspirar não só meninas, mas mulheres também Sim. que estão em situações complicadas, difíceis, cara, que Deus te use, né, nesses próximos minutos para você falar com elas. Quero também já deixar meu agradecimento, mas a gente volta para falar mais com ela. Ei, você quer ouvir mais sobre Sim. ela? Você viu que ela tem bastante coisa para falar, coisa de Deus? Tem o podcast dela, o Eleitas, tá bom? Eleita Senhor. Isso aí. E Tem o tem também no Instagram Instagram, e no no YouTube. YouTube, que lá no Instagram ela libera pílulas, doses da palavra de Deus de um minutinho para encher seu coração. Agradeço demais a você, ao Hotel Nacional, Feijoada, pode contar comigo. Feijoada todos os sábados a partir do meio-dia. E Mas eu quero que, mais uma vez, agradecer por tudo. Muito eu obrigado. que Você sabe da sua agradeço. relevância para mim, da Você é muito importância da sua querido para amizade mim. para mim também. E que Deus te use nos próximos minutos aí para falar com essa mulherada, essa meninada aí. Bom, com relação às meninas, eu entendo que essa fase de transição, ela não é uma fase tão fácil. A palavra de Deus diz que honra seu pai e sua mãe para que prolongue os seus dias na terra e vá bem. Então, nós precisamos honrar os nossos pais, nós precisamos dar ouvidos aos conselhos que os nossos pais nos dão, porque muitas vezes a gente ouve mais um estranho do que o pai e a mãe. E ninguém nesse mundo vai te amar mais do que seu pai e que sua mãe. Mas às vezes, na questão da escolha da profissão, do que vai prestar, busque com calma,
com tranquilidade. Se às vezes aquilo que o seu pai e sua mãe não quer que você faça um curso, mas você sente que a aptidão é para outra, tente colocar com tranquilidade que você gosta daquilo, que você gostaria de se dedicar. E isso é muito importante porque nós, quando fazemos aquilo que nós gostamos, nós nunca vamos trabalhar. Essa é a verdade. Eu amo o que eu faço e eu não tenho o peso de acordar de manhã, eu vou ter que trabalhar. Não, eu amo o que eu faço. É algo prazeroso. Então, deixe isso claro, com tranquilidade, aquilo que você gosta de fazer, mas tente sempre caminhar com a direção que os seus pais, sua mãe te dá, ser obediente, se dedica naquilo que você está fazendo, se dedica nos seus estudos. Essa é uma fase determinante, decisiva para seu futuro. Então, não perca tempo com brincadeiras que às vezes não vão acrescentar, mas estude mesmo com carinho, porque isso é a maior bênção, é uma oportunidade de Deus na sua vida. Se você tem essa chance de poder estudar, se entregue a ela, busque ao Senhor Jesus. Eu não posso deixar de falar que você vai ser feliz sem Jesus. Então, busque o Senhor. Ele sempre vai te dar uma direção, a sabedoria. E para as mulheres que já estão mais experimentadas, o universo da mulher, ele é um universo que tem aí muitas coisas para a gente administrar. São vários pratinhos, ao mesmo tempo você tem que administrar o trabalho, cuidado com a casa, cuidado com os filhos, atenção ao marido, a sua vida social. Então, assim, sempre busque no Senhor a sabedoria para tudo que você vai fazer, para você ter uma vida em equilíbrio. Busque ouvir a palavra de Deus, busque ser um canal de bênção na vida dos outros. Seja alguém que acrescente, alguém que quando chega ilumina aquele lugar com a luz da presença de Jesus. Porque quando nós carregamos a presença do Espírito de Deus, onde você chega, o ambiente muda. Seja aquela pessoa abençoadora. Sabe aquela pessoa que sempre tem uma boa palavra para dar? Não seja aquela mulher que chega para contar da vida do outro, porque a Bíblia diz que nós iremos comer o fruto das nossas palavras. Preste atenção nas suas palavras. Se você tivesse que ser alimentada pelas suas palavras, qual era o alimento que você está consumindo? Então, busque ter boas palavras de estímulo, amar as pessoas, fazer o bem a todos, ser alguém que realmente mude o ambiente onde você está. E que Deus te abençoe, que você seja um canal poderoso de Deus, porque esta é uma geração que Deus tem levantado mulheres improváveis, mulheres que talvez ninguém deu nada para ela, e o Senhor tem levantado essas mulheres para fazer a diferença nessa geração que nós estamos, para que nós possamos deixar um legado para esses adolescentes, essas adolescentes que estão vindo, porque nós deixamos um legado, não é um legado para elas, mas é um legado nelas. Que Deus te abençoe. Amém, que lindas palavras. Até eu fiquei inspirado, fiquei inspirado também. Peguei para mim algumas coisas aqui, tá bom? Vou usar. Obrigado, pastora Ana, Amém, pelo eu seu que tempo. agradeço. Quero aqui registrar meu agradecimento também ao Marquinhos, a DNT Studios. Toda vez eu falo aqui, Muito porque carinhosos com a sim, gente. e também, Faça né, seu pastor? podcast E aqui. também no podcast, você vai criar conteúdo para o Instagram, para o YouTube. É bom você ter boas câmeras, uma boa iluminação, Sim. uma boa edição. Às vezes você não sabe fazer isso. Ah, Guto, mas é caro. Você já viu o preço? Você não viu, então dá uma olhadinha, dá uma confere, E ele né? tá com a Black Friday, gente. Então Pois é. aproveita. Tá bom, muito obrigado, Marquinhos. Obrigado, DNT Studios, pela parceria. Tamo junto aí. Aguardo ele na igreja, né? Lá. Ou na Iamir, você pode estar liberado pra ir na Iamir. Também, Também né, deixo, tá? Yamir? Ou na, Em alguma ou na lagoinha aqui de Rio Lagoinha. Preto, tá bom? Muito obrigado, Eu que pastora. agradeço, meu amor. Parabéns, né, por você ser quem você é, né, pelo que Deus fez na sua vida aí lá no Hotel Nacional, que é uma forte presença em Rio Preto, e pela sua ótima gestão, que Ele continue te conduzindo, te iluminando, te abençoando, te Amém. inspirando, assim, a você e toda a sua família, seus netinhos também serão alcançados pela Sim. obediência que hoje você escolhe
ter em Deus. Amém, Beleza? você também. Para você, muito obrigado. Se inscreva e lembre-se sempre, compartilhe esse conteúdo com mais gente. Pega essas falas que a pastora falou, manda para aquela sua amiga, para sua filha, para sua sobrinha. Falo sempre, coloca no grupo do condomínio, vai dar uma confusão, mas não tem problema, pode colocar lá que as pessoas serão alcançadas pela palavra de Deus, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.